Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O SUS não coloca à disposição de quem precisa um sensor desenvolvido para facilitar o controle da glicose no sangue, sem picadas no dedo. Foi o que apontou um estudo de uma revista de saúde especializada no assunto. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o país enfrenta um cenário desafiador. Mais de 20 milhões de pessoas convivem com a doença e, desse total, cerca de 600 mil têm a diabetes tipo 1, que necessita de maior controle. O novo monitor de glicose elimina a necessidade de picadas no dedo. O dispositivo é oferecido apenas na plataforma Libre e custa cerca de R$ 300. O monitoramento utiliza o chamado método Flash, no qual é empregado um dispositivo semelhante a um disco que é aplicado na parte de trás do braço. O sensor faz monitoramento contínuo da glicose por até 15 dias, com leituras em tempo real enviadas para um smartphone. Atualmente, 86% dos diabéticos utilizam o método tradicional para monitorar a glicose no sangue, que implica em furar a ponta do dedo algumas vezes por dia e utilizar um aparelho para fazer a leitura do material. Esse tipo de aparelho é proporcionado gratuitamente pelo SUS. No estado de São Paulo, a Prefeitura de Ribeirão Preto assinou um decreto para beneficiar mais de 200 crianças e adolescentes de 2 a 18 anos que têm diabetes tipo 1. Elas deverão receber gratuitamente o sensor digital por meio da Secretaria Municipal de Saúde. E a Fiocruz emitiu um alerta sobre os casos de gripe que seguem em alta no Brasil. A maior incidência em ao menos 12 estados são de síndrome respiratória aguda grave, com sinal de crescimento e alto risco. Um relatório divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que o número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave é o maior em relação ao que foi observado nos últimos 2 anos. Mais de 93 mil casos foram notificados em pelo menos 12 estados, um aumento de 91% apenas neste ano. A doença é caracterizada por uma infecção respiratória severa, que ocasiona dificuldade progressiva para respirar, febre, tosse seca e dor de cabeça. A evolução da doença pode comprometer os pulmões. Segundo a Fiocruz, o aumento das notificações está relacionado à influenza e outros vírus da gripe. A maioria dos casos estão concentrados na região centro-sul do país, mas o quadro de contaminação entre crianças é maior na região sul, norte e nordeste. 12 estados estão em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência a longo prazo. Os especialistas reforçam a necessidade de vacinação e a adoção de cuidados, como o uso de máscara em postos de saúde, locais fechados e com maior aglomeração de pessoas. Além disso, é necessário higienizar as mãos com água e sabão e cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Vale lembrar que todo cuidado é pouco. Quem fizer exame para tirar a carteira de habilitação para moto ou carro de passeio não vai mais precisar fazer exame toxicológico. A medida foi tomada pelo presidente Lula, que também aprovou o programa para garantir os documentos de graça para pessoas de baixa renda. O texto, que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, prevê a exigência de resultado negativo em exame toxicológico como condição para se obter a permissão de dirigir nas categorias A e B. O Planalto justificou o veto dizendo que isso contraria o interesse público e poderia influenciar que mais pessoas optassem por guiar sem a devida habilitação. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União, Lula também vetou o trecho sobre a transferência de propriedade de veículos por meio eletrônico. Isso autorizaria órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal a criarem plataformas próprias de assinatura eletrônica avançada dos contratos de compra e venda. O presidente sancionou uma lei que vai dar a oportunidade de dirigir para muitos. A nova legislação altera o Código de Trânsito Brasileiro, que permite que recursos arrecadados com multas de trânsito custeiem a habilitação de motoristas de baixa renda, incluindo exames, aulas práticas e teóricas e emissão da carteira.
A proposta para a CNH gratuita foi apresentada pelo deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Segundo o parlamentar, os custos elevados da habilitação impediam que muitas pessoas ingressassem em atividades como entregas ou transporte por aplicativo, que são alternativas de renda para milhares de brasileiros. As novas normas começarão a valer daqui a 45 dias. Um levantamento apontou que o Brasil tem um dos legislativos mais caros do mundo. Além do número de parlamentares, que, aliás, acabou de aumentar, eles têm quase 15 mil servidores para os trabalhos de assessoria. Tudo por nada menos do que 15 bilhões por ano. O Brasil caminha para consolidar sua posição como o país com o legislativo mais caro do mundo, segundo o levantamento da União Interparlamentar, entidade internacional que acompanha os parlamentos nacionais. Mesmo antes da recente ampliação do número de deputados federais de 513 para 531, já aprovada inclusive pelo Congresso, a Câmara dos Deputados brasileira lidera globalmente em número de servidores e custo total de operação. De acordo com os dados mais recentes da pesquisa, entre 97 países analisados, a Câmara brasileira abriga mais de 14 mil servidores. Esse número coloca o Brasil no topo do ranking mundial de pessoal a serviço do Legislativo, superando em 51% o segundo colocado, os Estados Unidos, cuja Câmara possui mais de 9 mil servidores. O Brasil é, inclusive, o único país do estudo com mais de 10 mil funcionários lotados em sua Câmara Baixa. A disparidade chama atenção também quando comparada com países vizinhos e potências europeias. A Argentina, a quarta colocada no ranking, mantém cerca de 1/3 dos servidores do Brasil. Já o Reino Unido, com 650 membros na Câmara dos Comuns, número superior ao total de deputados federais brasileiros, conta com cerca de 3 mil funcionários. Enquanto no Parlamento Britânico há cerca de quase 5 servidores por deputado, no Brasil a média salta para mais de 27 empregados por parlamentar. No quesito orçamentário, a situação se agrava. O Brasil lidera com ampla vantagem o ranking de custo anual dos legislativos, conforme medição feita com base na paridade do poder de compra, um critério que permite comparações econômicas padronizadas entre diferentes países. Segundo o relatório da União Interparlamentar, o orçamento da Câmara dos Deputados brasileira é 72% superior ao do Congresso dos Estados Unidos. Em comparação com outras nações desenvolvidas, como Alemanha e Itália, o custo do legislativo brasileiro é o dobro. Quando comparado ao parlamento francês, a despesa da Câmara do Brasil chega a ser quase 3 vezes maior. A nova composição legislativa a ser implementada a partir das eleições de 2026 vai exigir adaptações orçamentárias e estruturais, não apenas na Câmara Federal, mas também nas Assembleias Legislativas Estaduais, conforme prevê a Constituição. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!